Tony Valadares, produtor cultural, produtor gastronômico e também de eventos aqui no Tempo Entrevista. Tony, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença e participação. Um prazer te receber aqui depois de já ter participado com você de tantos eventos fora dos estúdios do Jornal Tempo. Léo, o prazer é todo meu. Assim, eu acho que eu cheguei a comentar que, além disso tudo aí, e talvez mais do que isso, eu sou comunicador. Então, falar sobre pessoas, sobre negócios, para mim é um prazer. E a gente fez questão de trazer a sua história aqui, Tony, porque é uma trajetória com muitas camadas, né? De resiliência, empreendedorismo, de muito afeto com as pessoas que estão ao seu redor. Eu acho que é a cara do Tempo Entrevista conversar com pessoas assim, falar de trajetórias inspiradoras. A gente às vezes tem o costume de te chamar de chefe Tony Valadares, porque a gente conhece você a partir da cozinha do Tony, isso, também do ateliê gastronômico, mas conta um pouquinho pra gente, assim, qual a sua relação com a cozinha e como isso se tornou um grande empreendimento para você? Então, vamos lá. Eu tô sempre vestido de dolma, né, nos meus eventos, então... Justamente, você associa a vida de chefe. A vida de chefe, né, exatamente. Mas vamos lá, tudo começou é ótimo, né? Mas assim, eu cozinho desde criança, inspiração, assim, cozinha de vó, sabe? Interior, Pitangui, né? Eu já morava em BH, mas a todo momento estava nas cozinhas de Pitangui, e a avó Lourdes sempre me incentivou, e eu pegava ali panela desde 10 anos. Ali começou a inspiração para a cozinha, sabe? Assim, é lógico que não existia ali uma veia empreendedora ainda com os 10 anos. Mas ali também começou, desde ali eu já sabia que eu queria fazer o direito. Então, assim, as duas vidas começaram a surgir juntas. E é raro a gente ver isso, sim, muitas vezes a gente vê uma pessoa indecisa sobre o que fazer, né? Você já tinha duas certezas, que queria trabalhar com gastronomia e também ser advogado. Que exatamente. Bom, queria cozinhar de alguma forma, né? Ainda não sabia como, mas eu queria muito fazer direito. Então, essas duas certezas eu tinha. E aí, com 14 anos, Colégio Santo Agostinho, sempre estudei no Colégio Santo Agostinho, comecei a produzir eventos. Então, assim, eu tô com 42, já tem um tempinho produzindo eventos, né? Mas eram eventos estudantis, né? Então, assim, festas com música, enfim, né? Grêmio estudantil participei, né? Depois na faculdade, comissão de formatura. Então, assim, sempre envolvido ali com a questão da produção de eventos, né? E aí a gastronomia, ela foi se desenvolvendo com esse tempo, né? Aí vieram as aulas, eu fui fazer aulas avulsas com alguns chefes bem legais. E aí você já estava na sua carreira de advogado, de direito, da Justiça Federal. Isso, aí vamos lá. Com 17 fui prestar vestibular, né? Já tinha, para mim foi muito tranquilo, foi muito natural, né? E aí prestei concurso para direito, mas eu queria, eu imaginei que eu não teria, né, tempo e paciência para deixar com que a carreira de advogado, de uma forma geral, que ela é de longuíssimo prazo, né, desse certo. Vamos colocar assim. Então, assim, eu pensei, eu quero fazer um concurso que me possibilite, primeiro, estar em BH, para que eu pudesse continuar aqui e empreender. Usar a minha rede de relacionamento que eu vinha formando aqui, né, que é a cidade onde eu moro desde que eu nasci, apesar de ter nascido em Pitangui. Então eu queria prestar um concurso. E aí o concurso que me possibilitaria estar em BH, um concurso federal, é o da Justiça Federal, né? Então, assim, eu fiz o concurso para BH, para estar aqui, né? E aí, nesse período, e aí eu continuei fazendo aulas aqui, aula ali, e aí foi desenvolvendo, aí fui estudar vinho, então assim... Foi criando esse ambiente, aliando as duas paixões, né? É isso. Então, assim, o produtor de eventos, né, desde os 14 já pegando ali, né, uma manha mesmo, né, de como lidar com isso. O direito é algo que me deu base, que me deu segurança, inclusive, para empreender, né? Então, assim, financeiramente, o direito me proporcionou alçar outros voos. Nesse meio do caminho, a veia empreendedora me levou até um lava-jato ecológico no maior estacionamento de BH. Olha que loucura, né? Assim, ainda não era a hora de empreender na gastronomia, eu ainda não tive aquela oportunidade, mas eu queria empreender de qualquer jeito. E aí eu fui estudar e tal, fui para São Paulo fazer curso de lavagem ecológica e tal, então assim... Tony, acho que isso é o que mais me fascina assim, na sua trajetória. Eu não sabia, por exemplo, essa história do Lava Jato ecológico. A gente vai descobrindo assim, outras
outras vertentes, porque você sempre com uma visão do que pode melhorar o entorno e também o que pode ser um empreendimento interessante, né? Não é empreender por empreender apenas por dinheiro, né? Não, cara. E nessa época que eu fui buscar alternativas, olha, eu queria empreender e tal, mas eu sempre tive uma coisa comigo, tudo tem que ter motivo. Se não tiver motivo, sabe, assim, uma vez que não me cativa, acho que eu não mergulho. Né? E aí nessa, olha, algo que tem a ver com social, algo que tem a ver com uma tendência de meio ambiente, ecologia, pra lá. E aí aí a internet me ajudou pra caramba, né? Conversar com os meus amigos que também têm boas relações, são empreendedores. Então isso tudo acrescentou. E aí eu fiquei com o negócio durante um tempo, mas meu sócio precisou sair para um outro empreendimento e eu não pude manter, a gente vendeu, e eu falei assim, agora o próximo vai ser na gastronomia. Isso aí eu deixei assinado lá, o próximo é na gastronomia, que veio com o início da pandemia, né? A gente estava conversando sobre isso. Justamente porque assim, aí surge o projeto então da Cozinha do Tony e coincidentemente com a pandemia, a Cozinha do Tony está completando aí 5 anos, tem 5 anos de trajetória. E como foi tocar esse projeto ainda em meio à pandemia? A gente está até mostrando fotografias aí de você conversando com muitos convidados e sempre recebendo as pessoas, isso aí já na Tônica, no ateliê gastronômico, isso. mas que projeto também, né? Exatamente, são duas empresas diferentes, mas que se unem, né? Então assim, no início da pandemia, você vai lembrar, a gente tinha que, quem pegasse Covid ficava 14 dias em isolamento, né? E eu fui logo sorteado. Então, fiquei 14 dias em isolamento, né, longe do meu filho. Nossa, aquilo... Cara, eu preciso aproveitar isso. Eu já estou sofrendo. Vou sentar aqui, abrir meu computador no segundo dia, eu lembro direitinho, lá no meu flat. Abri, falei assim, agora eu vou desenhar a empresa. Então, tá na hora. E aí eu comecei a desenhar, a escrever o que eu queria, qual que era o projeto, a planilhar custo, como que seria e tal. E a gente estava com tudo fechado, né? Então eu precisava começar ele online, né? É isso aqui. Tudo começou com o YouTube. Né? E aí eu fui fazer contatos com chefes de cozinha que eu acompanhava, com amigos que eram donos de restaurante. Tenho bons amigos que me conectaram e aí eu fui fazendo os convites para os chefes de cozinha cozinharem comigo ao vivo no YouTube. Né? Eu bancava a estrutura e fazia uma live. Você sabe como é que é, né? Então, assim, não é tão simples. Não é tão simples, pelo contrário, é despesa e tal, mas isso tudo estava lá no meu investimento que eu queria fazer. E aí, isso tudo foi me dando ali, fui pegando a bagagem com esses chefes, fui pegando fornecedores, né? Para quando tivesse abertura, eu ia começar a fazer os eventos abertos, né, que gerariam novos negócios. E não assim esperou assim, a reabertura econômica acontecer para planejar e ver o que você faria. Você já estava planejando isso desde o início, né? Acho que isso talvez seja um dos segredos também do sucesso, né, Tony? Esse planejamento, organização, essa resiliência de saber organizar as ideias, né? Exatamente. Eu estava falando semana passada num podcast da Mi Eventos, que é especificamente para a área de eventos, né? Para os produtores de evento e cerimoniais. E aí, eles me perguntaram, eu falei assim, Tony, dá uma dica aqui, conta para o pessoal aí que quer ser produtor gastronômico, que é produtor de eventos, né? Eu falei assim, primeira coisa, planejamento. Ela não faz nada sem planejamento, né? Você precisa planejar custos, planejar erros que eles acontecerão, né? O que eles vão gerar de despesa, enfim, onde você quer chegar. Se você não tiver objetivo, cara, não chega. Ou você vai chegar a muito mais longo prazo, né? E o meu objetivo era produzir eventos de uma forma que gerasse clientes particulares, produzir eventos abertos, que gerasse clientes particulares, seja corporativo ou pessoal, e que aos poucos me preparasse para, num longo prazo, ter o próprio espaço. Né? A questão é que o próprio espaço ele chegou com metade do tempo que eu imaginei, que era um planejamento para 10 anos, ele chegou em 4 e pouquinho. E por que você deu assim, não vou chamar de sorte, porque houve muito planejamento, mas quais são os ingredientes que trouxeram aí para você conseguir abrir logo a Cozinha do Tony? Então, tem o elemento, sempre tem o elemento sorte, que aí o sorte que a gente fala o universo conspira, né? Faça o bem e o bem retorna, né? Então, assim, sempre tem isso como... Acredito muito nisso. Então, assim, sou um cara religioso, sou espírita, trabalho semanalmente no espiritismo. Nessa loucura minha toda,
com duas empresas, com Justiça Federal e tal, segundas-feiras, meu dia de trabalho no Centro Espírita, e isso tudo vai abrindo a sua mente, né? Você vai atraindo. E aí, o que eu fiz? Fiz o planejamento para começar os eventos e que eu ia começar a captar dos meus clientes. Você comprava a minha confraria, era um evento aberto, e ali a gente dava uma aula sobre vinhos, né, inicialmente com o Marcelo Devin, que é um baita sommelier, depois com o José Carlos, que é o Doutores do Vinho. Então, a gente dava uma aula sobre vinhos e um menu completo. Então eu contava sobre os pratos, meus sócios de confraria davam uma aula sobre os vinhos do dia, né? E assim começou a surgir, Tony, eu quero fazer isso daqui para o meu aniversário, isso daqui para o meu grupo de amigos, até que começou, Tony, eu quero fazer isso na minha empresa. Ah, você faz? Faz corporativo? Faço. E sempre foi assim, eu falei assim, faço. Especificamente isso, já fiz? Não, mas eu não... Ninguém tinha que saber. Eu sabia que se eu colocasse ali a mão... Se estudasse, você ia chegar no resultado. Sabia, exatamente. E eu nunca cresci sozinho. Então, assim, sempre ali com boas pessoas em volta, seja de um garçom que compra a ideia e que atende e que monta a equipe, ou de um auxiliar de cozinha que, sabe, que te abraça e que... A Carol, minha auxiliar de cozinha, na época, né, que já era uma baita chefe de cozinha, se tornou a chefe de cozinha lá da empresa, né, aos poucos eu fui, cara, tem gente muito mais competente do que eu aqui, e eu quero estar em contato com o cliente, eu quero cuidar das experiências, eu quero estar do lado do cliente, e é isso que ia fazer a empresa crescer, né? Ô Tony, uma coisa que me chama a atenção nessa sua trajetória, e eu acredito que deve servir de inspiração para quem está assistindo a gente, você está com essa estratégia, com foco, e o resultado é sucesso se você tem um bom planejamento, um bom foco, mas, cara, você está sempre olhando para os lados também e vai tentando levar pessoas com você, né? Você falou da espiritualidade e isso é muito interessante. E aí você vai criando outras conexões e até novas empresas, né? Vai se tornando sócios de novas parcerias. Fala um pouquinho para a gente, assim, por que você se preocupa também em observar ao seu redor? Primeiro que é de berço. Assim, Vem lá de Pitangui. Vem lá de Pitangui, exatamente, né? Dos meus pais, meus avós. Então, assim, a gente sempre teve uma preocupação de olhar para o outro, né? E aí, quando você tem essa preocupação, em qualquer situação que você esteja, você vai olhar para o lado, né? Você vai agregar. E aí, quando você vai empreender e você tem pessoas que você consegue dar funções e que você traz ela para dentro da empresa com um olhar, o que a gente chama de olhar de dono, né? Assim, olha, se essa empresa crescer, eu cresço junto, né? Quando você dá oportunidades, as pessoas entendem isso e abraçam a oportunidade. E é lógico, tem um fator financeiro, que é remunerar, né? Assim, as minhas duas empresas remuneram mais do que o mercado, né? E é tanto que a equipe já tem, quem tem menos tempo tem 3 anos. Né? E na gastronomia a rotatividade é gigantesca. A gente sempre conversa com empresários aqui e falam que não conseguem manter garçons, manter chefes de cozinha, porque assim, qualquer proposta que seja um pouco a mais, a pessoa pede demissão e vai embora, né? É isso. Não tem a fidelidade. Assim, mas aí entra essa questão do olhar, né? Do olhar para o outro. Então assim, eu cuido mesmo, eu quero saber olha, tá com algum problema, sabe assim, eu quero saber, eu sei quem é a família, sabe assim. Então assim, eu tenho esse cuidado pessoal e o cuidado de remunerar de forma justa, né? Se a empresa está crescendo, as pessoas também devem crescer juntos, né? Ter uma melhor remuneração. E aí todo mundo vai comprando a ideia e quanto aos parceiros, eu sempre, cara, aqueles chefes de cozinha que cozinharam comigo lá no início da empresa, naquelas lives, praticamente todos fizeram evento comigo. A gente está mostrando uma foto aí, me chama a atenção que é um artista plástico. Exato. E é uma história que representa muito bem isso, né? Assim, isso. Você não tinha ainda grandes obras no seu restaurante, no seu ateliê. Você falou, pô, conheci esse artista plástico, e aí? Então, nossa, legal demais. Tarcísio, cara, você sabe que eu te amo, né, cara? Ele era um super artista, mas que fazia obras só para ele. Só para a família dele, a casa, o ateliê, ficava cheio de obras lá.
E aí, ok, a minha arquiteta, eu falei com ele, ó, eu quero um paisagismo aqui para minha varanda, né? Você conheceu a varanda do Tônica. Sim. E ela falou, vou te indicar o Tarcísio, ele trabalha com paisagismo. Ok, o Tarcísio chegou lá, fomos bater papo, e eu fui com ele fazer as compras, a gente foi, e eu pus a mão na massa junto com ele. Eu queria ter a minha mão na varanda, né? E aí, papo vai, papo vem, ele falando que adora arte, que eu falei que eu gostava de arte. Ele falou, olha que legal, mostrou no celular uma obra. Ele falou, eu pinto. Eu falei, pô, sério? E aí mostrou uma obra muito legal. Eu falei, isso é a cara daqui, né? Eu tenho um projeto, Tarcísio, que quem sabe não vai ser com você, que é trazer um artista para pintar os quadros da casa e a gente colocar esses quadros todos à venda, a gente se transformar aí como se fosse numa galeria e isso vai virar um novo negócio. Né? Então, assim, eu quero que isso tudo aqui seja negócio, mas negócios que tenha a ver, que tenha motivo, que tenha fundamento, tenha conexão. E eu tive uma afinidade muito grande com ele. Aí ele falou assim, Tony, não sei se eu tenho competência para isso. E aí eu falei, você me fala nos próximos dias? Falo. Ele falou, vamos fazer o seguinte, eu vou trazer esse quadro aqui, que você gostou, a gente vai pôr nessa parede. Se ficar bom, a gente conversa. E não quis nem saber de valores, de nada. E eu também não falei. Cara, ele tirou, colocou, trouxe o quadro, ele mora em Lagoa Santa. Ficou perfeito. E aí eu falei assim, e aí? E o nosso projeto? Ele falou assim, tá aceito. Não quero nem saber as condições, tá aceito. Olha que legal, uma pessoa que nunca tinha feito uma exposição na vida. Nunca fez uma exposição. E conseguiu pegar numa das regiões mais nobres de Belo Horizonte. Isso é isso que me chama a atenção e que a gente falava, assim, de olhar para o outro, né? Não ver só aquela pessoa como o seu colaborador ali naquele momento. Todo mundo tem uma história interessante para contar, né, Tony? Todo mundo. E esse é um exemplo. A gente pensou, eu pensei na hora, conversei com ele, falou, tem esse projeto, eu acho que ele tem a ver com você. Ok. De repente, dias depois, ele começou a pintar quadros para casa, ele falou assim, a filha dele entra em contato comigo, Tony, uma das filhas, você não sabe o quão bem você tem feito pro meu pai. Assim, meu pai já está com quase 80 anos, psicólogo aposentado, trabalhou em grandes empresas, hoje tem os projetos dele, enfim. Mas nada que tivesse uma motivação tão grande igual ele está tendo agora. Então, assim, você mexeu com ele, mexeu com a gente e tal. E a filha dele é dona de uma rede de clínicas odontológicas, talvez a maior de BH. E ela falou assim, eu quero fazer um evento aí. Olha só, assim, teve a retribuição, né? Cara, mesmo que você não esperasse. Fez o evento, fez recentemente, isso daí é uma foto do aniversário surpresa dele. Ela falou, quero fazer o aniversário do meu pai, surpresa, eu quero que seja no seu espaço, porque por causa da sua conexão com ele, né? Da relação pessoal. Então, assim, cara, hora nenhuma, eu nem sabia da existência de pensar a filha, a empresa e tal, e tá aí, assim, o universo conspira. Ô Tony, você falou do seu filho aí, desse momento de pandemia, que você ficou afastado dele. Gabriel tem quantos anos hoje? Gabriel tem 6, faz 7 já daqui 2, 3 meses. Tá novo ainda, mas já tá te acompanhando, já conhece. Cara, você sabe que eu levo ele para a empresa, pelo menos uma vez por mês ele vai para a empresa. Eu já faço ele entender, falo assim, filho, vamos lá na nossa empresa? Sabe assim, aí chega lá e fala, me ajuda com esse daqui, desenha, faz esse desenho aqui pro papai e a gente deixa aqui na mesa para enfeitar e tal, e o papai vai te pagar, né? Pra você colocar lá no seu cofrinho e tal, te dou R$2, te dou R$5 pra você colocar no cofrinho, porque você tá contribuindo aqui com a nossa empresa. Então assim, eu vou gerando isso nele, né? A gente vai lá na cafeteria, que é... Do Cria Café, né? Cria Café, que eles me patrocinavam quando eu tinha um quadro na TV. E aí, quando surgiu essa casa... Outro parceiro também, né? Outro parceiro. Tudo em torno de bons parceiros, as boas pessoas. Eu tinha um quadro na TV, o Harmonizando na TV, e aí eu tinha lá, a Conchitora me patrocinou nos vinhos, a Krug na cerveja e tal, e nos cafés, porque eu fazia harmonizações com as bebidas. Aí eu fui harmonizar café com o Cria Café. Eles tinham só o online, a venda online de cafés. Eu falei com ele assim, com eles, Alessandro e Jéssica, tá? 2 queridos. E ele falou, surgiu uma casa para ter o espaço próprio, eu quero criar o Tônica Ateliê Gastronômico, não tinha nem o nome, eu quero ter o espaço próprio, mas o primeiro andar é para ser um espaço aberto ao público. Ao invés de um restaurante, quem sabe vocês não querem colocar lá Cria Café como cafeteria mesmo. Isso não é meu sonho, eu quero.
e assim surgiu, e aí eu virei sócio da cafeteria, e ganhei assim, bons parceiros e um espaço aberto ao público, que é o espaço superior, que é o Tônica, é fechado, né, para eventos exclusivos, né, sob demanda. E a gente tem lá uma porta aberta numa esquina do Lourdes. Imagina, lá São Paulo com Gonçalves Dias, né? Assim, é muito mais do que eu planejei, assim. Então, chegou muito antes esse sonho. Muito legal. Qual o próximo sonho do Tony Valadares? Estava para perguntar isso. Você vai esperar o universo conspirar? A gente também acaba esperando, porque você vai conhecendo novas pessoas, né? Mas já tem algum projeto em mente que você pretende aí desembolar? Então, tem sim. Tem 2 projetos. Bom, dentro do planejamento, os próximos 12 meses são de consolidação do espaço, né? E, assim, Tá muito melhor do que eu imaginei, eu comentei isso lá no evento, tá muito melhor, mas assim, consolidação em 12 meses, trazer a loja de vinhos para o primeiro andar para funcionar junto com a cafeteria. Então, lá no prédio mesmo do ateliê, né? Lá junto com a cafeteria, sim, no primeiro andar. Estou conversando com algumas importadoras que têm interesse em estar no espaço, né? Então assim, eu vou ter mais uma mão aí empreendedora na área dos vinhos. E o passo seguinte é ter um novo espaço numa outra região, né? E aí, talvez Vila da Serra, que tem o meu público, tá muito ali, né? Assim, mas no mesmo conceito, algo aberto no andar de baixo ou em uma das partes da casa, e o espaço fechado, exclusivo para eventos sob demanda, né? Você sabe que é uma tendência, né? Justamente, eu ia falar até sobre tendências mesmo. Eu quero que você fale um pouquinho sobre essas tendências de novos eventos e também de IA, de inteligência artificial. Já tem alguma coisa no seu radar que você esteja estudando? Pô, eu posso aplicar isso aqui na gastronomia, na harmonização de vinhos? O que você está enxergando aí dessas novas tecnologias, Tony? Então, em termos de tendência, as grandes empresas, elas faziam mega eventos para 200, 500, 1.000 pessoas, né? E aí para expor sua marca, palestrar, enfim, gerar negócios. Só que foram percebendo que grandes mega eventos geram pouco contato pessoal e a taxa de conversão ela é pequena, né? E aí eles passaram, e aí a pandemia entrou um pouco nisso, né? Assim, claro, só dá para fazer pequenos eventos, mas eles foram entendendo que os eventos mais intimistas, mais exclusivos, para pequenos grupos, geravam um maior contato pessoal e a taxa de conversão era muito maior, né? Uma que você passava a ter uma relação pessoal com aquela pessoa, com aquele parceiro, enfim, cliente, e isso tende a potencializar negócios. E aí, cara, eu entrei. Eventos menores, exclusivos, sob demanda, é o que eu faço. Né? Então, eventos ali, né, vamos colocar aí de 10 a 100 pessoas, mas a maioria dos eventos da casa são de 20, de 30, né, assim, dos maiores laboratórios do mundo fazem lá comigo, enfim, grandes empresas, enfim, Localiza, Bradesco, Fundação Dom Cabral, então, assim, esse mundo tem se voltado para essa tendência de eventos menores, mais intimistas. Então, como que a gente não pensou nisso antes, né? Eu fico... será que precisou da pandemia para empurrar, né? Um evento menor é muito mais confortável, porque você tem garantido ali onde você vai sentar, vai conviver com a pessoa, conversar com mais calma, uma música mais tranquila, do que ir naqueles mega eventos que você não conseguia ter um networking eficiente. A taxa de conversão de um cliente seu lá era de 2%, 3%. Hoje, o cliente senta ali, chama 20, 30 pessoas no máximo e fecha um monte de negócio. Conquista todo mundo. Exatamente. Né? Agora, você perguntou da IA, né? Verdade. Cara, IA, super legal. Sabe que eu conversei muito com a IA na transição, porque era a cozinha do Tony, e eu criei o Tônica Ateliê Gastronômico. Falou, não quero 2 redes sociais, não quero 2 Instagrams, 2 sites e tal. E aí eu comecei a fazer um prompt lá para ele entender quem eu era, a empresa desde o início, contei tudo para ele e falei com a IA assim, você é um profissional de marketing formado em Harvard e não sei o que lá, comecei a contar para ele. E aí eu falei assim, eu preciso de fazer uma transição do Instagram e do site. Né? Como que eu faço para inserir o nome Tônica Ateliê Gastronômico no meu Instagram, que as pessoas estão acostumadas com a cozinha do Tony? E aí a gente começou a fazer uma transição. Aí virou lá, cozinha do Tony, _ Tônica, durante um tempo. Depois o Tônica, não lembro se era _ cozinha do Tony. Foi fazendo essa transição até que virou o Tônica Ateliê, mas que o nome é Cozinha do Tony /
Tônica Ateliê Gastronômico. Mas o arroba é @Tônica Ateliê, que é o site. O site Cozinha do Tony, depois virou tonicatelier.com.br, e lá dentro tem tudo sobre a Cozinha do Tony, que é a produtora de eventos, que é o buffet, que é diferente do espaço. Né? O espaço de eventos. E a Cozinha do Tony vai até a casa do cliente, vai na empresa do cliente e vai também no Tônica. Né? E aí eu conversei, isso tudo eu fiz com a IA, a minha assessoria também, lógico, a parte de marketing, eu ia passando para eles, mas eu pessoalmente com a IA tracei um monte de estratégia. Cara. Muito legal. Tony Valadares, produtor gastronômico, produtor de eventos. Tony, você tem dado aulas falando sobre isso? Assim, eu sei que você faz algumas masterclass empresariais, faz palestras em empresas, tem o seu trabalho voluntário, mas a gente precisa trazer mais pessoas para esse perfil também, né? Exatamente. Lá no Tônica a gente faz aulas sob demanda. Então, assim, para grupos, seja de empresa ou de pessoas mesmo, né, assim, que seja para uma pessoa. É lógico, tudo envolve um custo ali, mas assim, para grupos específicos, que a gente quer aprender sobre isso, sobre massas, a gente quer, então vamos. Agora, dentro dos eventos, eu estou sempre, para mim, ensinar, a pessoa tem que sair dali com algo de conhecimento. E aí eu estou sempre guiando as degustações de vinhos, contando sobre os menus, ensinando a harmonização, que é a especialidade, é a minha especialidade hoje na casa, primeiro, produzir o evento e cuidar do cliente, das experiências gastronômicas. Mas uma delas, na degustação guiada, é ensinar sobre a harmonização. Tá? Assim, super inspirado no Zé Carlos, meu grande parceiro aí, grande sommelier, né? O Zé hoje é responsável por importação do Verde Mar e um cara nota 10. Então, me inspirei nele e eu estou sempre nos eventos ensinando sobre algo. E, eventualmente, também dou aula no Mano Down. Vou lá como voluntário, Instituto Mano Down, aula de gastronomia. Os meninos têm lá a aula de gastronomia, eles têm uma cozinha muito legal que o Mano Down fez lá na floresta, e de vez em quando eles me chamam, Tony, vem cá dar uma aula para os meninos e tal. E eles que fazem um trabalho assim excepcional. Muito legal, cara. Né, com as famílias aí, né, com pessoas que têm assim de Down. E aí, assim, então... essa veia do ensinar algo, passar para frente, tem tudo a ver comigo. Todo projeto que envolva passar conhecimento, estou dentro. Anotei aqui que uma coisa que você fala sempre, para a gente poder finalizar essa entrevista, Tony, é que você fala que quer criar experiências memoráveis, né? Fica de lição aí para os jovens, e não só jovens, né? A exemplo do Tarcísio, né? É possível realizar sonhos em qualquer idade, né? Desde que você tenha planejamento muito bem feito, né? É isso, planejamento e motivação. Né? Eu acho que a motivação quando mexe tem que envolver mente e coração. Né? Então, se tem um motivo nobre para e que tem a ver com você, sabe? Tem a ver com verdade. E aí, igual a gente estava, né, fazendo um briefing aqui, cara, qualquer coisa. A gente veio no carro conversando, né? Minha assessoria de imprensa, né? Escápula Comunica. Sim. Obrigado, os caras são muito legais. Alexandre e Rodrigo. Cara, a gente veio para cá no carro conversando sobre isso. Alexandre só falou assim: com você, eu tô super tranquilo. O que vier dali, que levantar a bola, você vai chutar. É por isso. Quando você fala, quando você trata da verdade do seu negócio e da sua pessoa, pode levantar a bola. Tony, muito obrigado pela sua participação aqui no Tempo Entrevista, assim, um dos primeiros entrevistados dessa nova trajetória do programa. Obrigado mesmo, uma satisfação em te receber aqui. Cara, que honra. Segundo entrevistado de um programa. Eu que sou um cara assim que amo estar no YouTube assistindo tudo, né? E um prazer te receber lá na minha casa e quero te receber de novo, tá bom? Maravilha, muito obrigado, até mais. Valeu, até.